Então quer dizer que você fez uma publicação e ela flopou. E agora? Bom, meu amigo, agora deixa ela lá, compondo o seu feed, sua estrutura. A grande realidade é que muitas vezes essas publicações que flopam no primeiro momento, elas são boas, só foram distribuídas na hora errada. E aí o que você tem que fazer? Deixar a vaidade de lado e deixar lá para fazer parte da sua história. Entenda, quando a gente está publicando e comentando e compartilhando nossas ideias, às vezes aquela ideia que é super interessante para a gente, ela até é muito interessante para todo mundo, mas a gente só não entendeu a melhor forma de compartilhar aquela ideia com quem não está no mesmo estado de flow que a gente. Então, a gente tem que arranjar uma nova maneira de explicar aquela mesma ideia. E isso costuma acontecer muito frequentemente com ideias que a gente acabou de adquirir ou que a gente acabou de aprender nas nossas memórias. Isso faz com que a gente não tenha uma clareza muito grande de tirar da nossa ideia mental e levar ela para a linguagem. Porque quando a gente tira uma ideia da cabeça e transforma ela numa linguagem, acontece uma perda muito grande. E essa perda empobrece o texto, empobrece aquilo que a gente está compartilhando de ideia. Então, muito provavelmente, o que aconteceu foi exatamente isso. Você não soube a melhor maneira de atacar aquela ideia. Mas calma, não precisa de desespero. Por quê? Porque quando a gente está estruturando ali o nosso Instagram, YouTube, TikTok, seja lá o que for, nós estamos compartilhando um momento da nossa história também. E é muito bom quando a gente olha para trás e a gente vê quantas vezes nós acertamos e quantas vezes nós erramos. Mas nós não abrimos mão de deixar nossos sucessos lá e também aqueles nossos fracassos. Especialmente porque hoje em dia tem diversas formas de você dar uma tapada ali no sol com a peneira. Você pode ocultar o número de curtidas, você pode ocultar o número de compartilhamentos e você pode fazer outras artimanhas também. Mas é muito legal de você ter registrado ali na sua história, na linha do tempo, como você foi aprendendo e se desenvolvendo. Até porque isso serve de inspiração para quem está chegando também. E também serve de conteúdo para lá na frente, quando tudo tiver dado certo e você tiver chegado aonde você quer ter chegado, você possa compartilhar com seus seguidores como foi sua jornada, como foi o aprendizado, como foi o começo da sua jornada. E toda essa jornada tem um processo de busca e de descoberta daquilo que você é bom fazendo e daquilo que você não é tão bom fazendo. Da forma como você costumava produzir conteúdo e da forma que você passou a produzir conteúdo, porque você entendeu que aquela era a melhor forma de compartilhar a sua personalidade, que é aquilo que você tem de único para com os outros. E isso dá uma riqueza ali ao seu conteúdo. Então, deixe de lado a vaidade, deixe de lado a vanglória, querer acertar sempre, porque é normal a gente dar uma patinada, a gente errar, não postar um conteúdo tão bom assim. Nem todos os dias a gente está extremamente inspirado, nem todos os dias a gente se preparou da maneira como devia. E falando em se preparar, eu quero aproveitar esse vídeo para falar para você. Se você quer produzir conteúdo de forma séria na internet, você vai precisar aprender a se desenvolver, a se descobrir, a tomar posse da sua personalidade. Por isso, você vai virar um eterno aprendiz aqui dentro. Você vai precisar estudar frequentemente, principalmente os assuntos no qual você quer ter domínio e quer compartilhar com sua audiência. Você vai precisar ter uma rotina de produção de conteúdo muito alta, porque aqui os conteúdos basicamente eles são extremamente descartáveis. Ou seja, eles compõem minha história, mas eu logo tenho que jogar aquela ideia para adquirir novas ideias e se desenvolver. Então, nesse se desenvolver, você vai ter que se mostrar o quê? Em desenvolvimento. Hoje eu tenho que ser uma pessoa X, mas daqui a um ano a audiência espera que eu esteja sendo uma pessoa Y. Por quê? Porque eu estudei novas ideias, eu aprendi novas ideias, eu aprendi a articular melhor os meus pensamentos e com isso aprendi a ensinar de forma melhor a minha audiência. E ensinando de forma melhor a minha audiência, ela vai ficar mais tempo comigo e com isso vai acabar adquirindo os produtos que eu tenho, enfim, para criar toda uma grade de aprendizado com as minhas ideias. Então, primeira coisa, não pode ter vaidade na internet. É entender que nós vamos falar com a parede muito tempo até que as coisas de fato virem.
Mas se a gente persistir e não desistir, as coisas vão virar sim, porque nada resiste à busca incessante por acertar em algo e se desenvolver a chave. Então, sem vaidade, esquece os likes, deixa de lado. Faz o seguinte, posta na internet e vai embora fazer outra coisa. Não olha nenhum número, nenhuma métrica. Faz isso por 1 ano e meio, pelo menos, que você vai ver que seu projeto vai crescer muito. Por quê? Porque você não está ali o tempo todo querendo ver, tomar posse e fazer ajustes idiotas. Você vai simplesmente viver o processo, que é o quê? Eu vou estudar, vou aprender minhas ideias e vou jogar minhas ideias na internet. Joguei minhas ideias na internet, eu vou estudar de novo, aprender novas ideias, pensar novas formas de elaborar conteúdo e vou jogar na internet. Joguei na internet, deixa rolar lá e eu vou aprender de novo para jogar de novo aqui na internet. Fazendo isso dessa forma é impossível não dar certo aqui na internet. O que acontece? As pessoas querem tomar posse dos números muito rápido. Mas só tem número quando você tem volume de gente assistindo. Porque aí um pequeno ajuste faz muita diferença. Então, até se chegar nesse nível, você não deve se preocupar com os números. Você deve se preocupar em melhorar a si mesmo e melhorar o seu conteúdo cada vez mais. Por quê? Porque senão você não vai sobreviver. Eu conheço várias pessoas que não têm paciência em suportar o processo de falar com as paredes e termina abandonando o seu projeto porque acha que os números não estão bons o suficientes. E só a título de comparação, se você fizer uma live hoje com 10, 15, 20 pessoas ali assistindo, o que na internet é considerado muito pouco, meu irmão, você enche uma sala de pessoas ali assistindo, ali estando com você, ouvindo suas ideias. Isso não é pouco. É porque a gente perdeu um pouco da dimensão do mundo real, do que seriam essas pessoas no mundo real. Isso não é pouco, isso vale muito. Então, se você tiver paciência, certamente você vai chegar até o final. Mas você precisa abrir mão da vaidade. E sabe o que é o mais interessante? É que eu converso com várias pessoas que já estão em outro patamar de projeto, que já tem uma audiência sólida, uma audiência consolidada. E todas elas relatam a mesma coisa. Eu tive que suportar falar com as paredes bastante tempo, para só então depois desfrutar de uma audiência e de pessoas que estavam dispostas a comprar minhas ideias. E todas elas passaram pela escassez, todas elas tiveram posts que não viralizaram, tiveram posts que ninguém curtiu, tiveram posts que todos ignoraram. Inclusive até hoje elas têm esses fatos acontecendo. Mas o que acontece é que elas não desistem, elas lavam, batem a poeira, voltam para estudar e ver uma nova forma de transmitir aquela ideia, aquele conteúdo, mais uma vez para a audiência dela. Então, basicamente, na internet é o jogo daqueles que não desistem. Se você não desistir, uma hora você vai achar um caminho que, de fato, alguém quer trilhar aquele caminho com você. O mais importante é que você sempre vá lapidando a sua personalidade, as suas ideias e a forma de transmitir elas de uma maneira que sempre esteja no desenvolvimento constante. Em resumo, a internet é o local daqueles que querem ser professores e aleatoriedades por aí. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.